A nossa devocional, segundo a Reis, né, capítulo 24 hoje. Antes de nós começarmos a expor as escrituras, eu vou pedir só para o pastor, então, estar lendo segundo a Reis 23, 25, um versículo, né, para nós podermos introduzir, então, o capítulo 24. Vamos lá. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então, porque a gente vê que Josias foi uma pessoa que voltou o coração a Deus. E diz assim, que nem antes e nem depois houve um rei como ele, né, que estivesse tão disposto a isso, né? Nós vimos no capítulo 23 ontem, só relembrando, então ele restaurando a aliança com o povo de Judá, chamando o povo, lendo a lei, pedindo que se arrependessem, tirando os prostitutos cultuais, os ídolos, os médiuns, fazendo uma limpa no país, né? Infelizmente, ao final do capítulo 23, vemos ele entrando em combate, né, com Neco, o faraó do Egito, e sendo morto. O seu filho, então, Joacás, assumindo, sendo colocado, né, para reinar no seu lugar. O faraó, que já estava dominando naquela região ali, dá um jeito de destituir Joacás, e ele mesmo institui um outro filho de Josias, né, o Eliaquim, que agora ele vai mudar de nome, né, esse menino, e vai dar a ele o nome de Jeoaquim, tá? Então, assim, a gente vê agora várias trocas de rei novamente, e infelizmente, né, gente, a gente conclui o verso 37 do capítulo de ontem, né, de 23, dizendo: e ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antecessores. Então Joaquim continua no caminho mau, em vez de seguir o caminho do seu pai, né? Talvez até porque ele foi colocado aqui como uma espécie de figura apenas por faraó, né? Não como alguém que realmente poderia conduzir o reino. Mas vamos lá então hoje, capítulo 24, segundo a Reis, capítulo 24, e nós lembrando que nós estamos no nosso penúltimo, né? Amanhã é o último capítulo, tá? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia. Então, segundo a Reis, capítulo 24, vamos lá. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Ok? Então aqui, gente, a gente vai ver o que ele começa a reinar, ele faz uma espécie de uma aliança, né? O filho de Josias, agora, Josias que tinha feito uma aliança com Deus, agora ele faz uma aliança com, né, o rei do Egito. Depois faz uma aliança com Nabucodonosor, que é o verso 1º, que é rei da Babilônia. Aqui, quando você acompanha a história e conhece um pouquinho da história de Israel, você vê que é exatamente aquele período onde vai surgir o profeta Daniel. Se você começar a ler o livro de Daniel, você vai ver que vai falar lá que quando Nabucodonosor sitiou, né, Judá, levando eles cativo para a Babilônia, exatamente esse período aqui, tá? Só para vocês se localizando. Ali por 3 anos ele se submeteu a Nabucodonosor, tentou se insurgir, tá? Neste momento então, tá? Não querendo mais agora, né, obedecer às ordens de Nabucodonosor, tá? O Senhor, interessante, o verso 2 fala que o Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas, amonitas para destruir Judá. Então você veja que aqui Deus estava do lado do oponente, Deus estava do lado do inimigo de Israel. Por quê? Porque estava irado com Israel, com tudo aquilo que eles tinham feito. Com quem diz, agora vocês vão colher o que vocês plantaram e ainda vou ajudar o teu inimigo, né? Para vocês ver se aprende. Em outras palavras, é isso, gente. Não tem outra maneira de entender isso, né? O versos 3, pastora,
Repete para nós de novo versos 3, porque aqui diz algo muito interessante. O versículo de número 3 diz assim: Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Então tá bem claro, né, gente? Por que isso aconteceu? Porque a pergunta Senhor. sempre a gente faz assim, né? Por que isso acontece? Por que está o meu acontecendo inimigo está comigo? vencendo com isso? Está claro aqui, isso aconteceu, né, conforme a ordem do Senhor. Então é importante a gente entender isso, né? A fim do que? Removê-los da presença, né? Por causa de todos os seus pecados. Deus não quer que o seu povo esteja na sua presença, Deus não quer que o seu povo em pecado esteja na sua presença. Porque Deus não há pecado, nele não habita nenhum tipo de sombra de variação. Então, assim, se você está em pecado e quer estar na presença, o que vai acontecer, pastor? Deus vai levantar, fortalecer o teu inimigo para vir contra você. Tá? É importante a gente entender isso, que muitas pessoas não sabem o que estão passando hoje e ficam até achando que é o diabo. Não é o diabo, não é Deus mesmo que está até fortalecendo o seu inimigo, sim, para vir contra, porque você está sendo desobediente, né, à voz do Senhor. Tá? Então, versos 8, então nós vamos ver agora o reinado de Joaquim, né? Porque Joaquim, ele logo também é deposto, né? O seu sucessor é Joaquim, seu filho. Aí vamos ver agora se ele vai fazer algo que agrada ou desagrada a Deus. Como sempre, nós vemos um ciclo, né? Versos 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neustá, filha de Onatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios que Salomão, rei de Israel, fizeram para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém. Todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices, eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Metanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Então, observe que agora, né, a gente encerra esse verso 17, dizendo a mudança de nome, né, de Matanias, né, que era tio de Joaquim, que já tinha assumido para Zedequias. Mas, voltando só um pouquinho, então o que acontece? Aqui é exatamente um texto que relata o que está acontecendo na época de Daniel, como eu disse, Daniel capítulo 1, quando eles são levados cativos para a Babilônia, são levados os nobres, lembra lá que ele leva os nobres, inclusive Daniel está no meio desses nobres, que se entregaram, né, os seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, e dentre outros, tá? Então eles se entregaram, eles viram que não seria possível, né, combater contra Nabucodonosor, todo o seu exército babilônico, então eles se entregam, tá? O versos 13 chama atenção porque diz de novo assim, conforme o Senhor tinha declarado. Então, isso aqui demonstra o quê? Que Deus já tinha avisado antes, Deus já tinha dito antes, Deus já tinha falado antes, tá? Ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, né? Quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizeram para o templo do Senhor, tá? E levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes, homens de combate e assim por diante. Ou seja, né, Deus já tinha avisado, olha, se vocês não me obedecerem, se vocês não fizerem, não andarem meus caminhos, vai acontecer isso, como nós hoje, pastor. Combinando para isso, né? Nós temos a Bíblia para quê? Para nos informar o que vai acontecer conosco se nós não obedecermos. Mesmo assim, tem pessoas que não acreditam. Optam por não ouvir. Depois, quando a coisa vem, chega, daí a gente fica todo desesperado, fica querendo até culpar Deus. Por que Deus não faz alguma coisa? Mas Deus avisou antes, gente. Deus avisou antes para nós não passarmos por essas coisas, tá? Vamos lá, dando continuidade agora então com Zedequias, né? O reinado de Zedequias ali em Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filho de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá.
Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Então a gente vê que Ezequias também faz o que? Reprova. E de novo, versos 20, pastor, está lá. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu. Então tudo isso aconteceu por quê? Azar? Não foi azar. Né? A maldade do nosso inimigo também não foi. Deus usou a maldade do nosso inimigo para poder disciplinar, no caso aqui, realmente sentenciar. Tá? Então, por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu. Mas então Deus é mau. Não é Deus é mau, gente. Como é que faz então? Se Deus dá vida, Deus dá as condições, Deus coloca a lei para seguir, dá a palavra, a nossa parte é só fazer, a gente não faz. Daí agora Deus é mau porque nós colhemos uma consequência, né, de regras que foram estabelecidas justamente para separar o bem do mal, né, o mal do bem, o ruim do bom. Então não, na verdade Deus está fazendo a parte dele e nós que não estamos fazendo a nossa. Então por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Lembra que ele falou, eu estou fazendo isso porque vocês fiquem longe da minha presença? E, né, encerrando, né, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Né, e o capítulo 25 você vai acompanhar conosco amanhã, tá bom? E é isso, gente. Na exposição hoje, né, das Escrituras, vemos que a coisa está feia. Não está feia para os inimigos, não, está feia para o povo de Deus que insiste ser rebelde, insiste estar na presença de Deus, não conforme a vontade de Deus. É verdade. Talvez esse seja o grande pecado. Você querer estar diante de Deus, declarar Ele como Senhor na sua vida, Salvador, tudo mais, e não querer andar segundo a sua palavra. Por isso nós estamos estudando a palavra. Tá bom? Que nessa manhã Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, sua semana. Esperamos que você tenha aí um bom dia e nós nos encontramos.